Oi! Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a história do visagismo. Vem comigo! Bom, se você não sabe o que é visagismo, visagismo significa adequação da imagem. E essa adequação da imagem, ela acontece de acordo com as características comportamentais e com as características físicas, anatômicas de uma pessoa, né? Qual é o público-alvo, as pessoas que se interessam pelo visagismo? Nós falamos sobre isso na aula anterior e hoje eu vou repetir. O público-alvo são os profissionais graduados na área da saúde, visagistas, cosmetólogos, odontologistas, maquiadores, esteticistas, psicólogos, biomédicos e por aí vai. São muitas pessoas interessadas na personalização do seu atendimento. É para isso que serve o visagismo. Bom, para a nossa aula de hoje, eu trouxe um artigo científico que vai nos falar sobre a importância do visagismo na construção da imagem pessoal. Vamos ler aqui um trechinho? Visagismo é um termo derivado da palavra francesa visage, que significa rosto, e deve ser um conceito e não meramente uma técnica utilizada. Esse método combateu a uniformização da imagem, dos padrões de beleza pré-estabelecidos e as imposições de modas e tendências. Quando nós falamos então de personalização, nós estamos dizendo massificação. Chega de sair todo mundo por aí igual, com a mesma anatomia do rosto. Ninguém vai ficar fazendo harmonização, tipo copia e cola, copia e cola. Não, isso tem que parar, isso não pode acontecer na verdade. E é por isso que os profissionais que utilizam o visagismo são tão procurados. Os clientes já compreenderam que não basta você procurar um maquiador, você tem que procurar um maquiador visagista, porque ele vai adequar as técnicas à sua necessidade. Ele conhece a sua anatomia facial. Os clientes já entenderam também que não basta fazer harmonização facial com qualquer profissional. Tem que ser com um harmonizador visagista. Ele pode ser um odontologista, que também atua com as técnicas visagistas, um dermatologista, que também tem conhecimento sobre ferramentas visagistas. Todas as pessoas que procuram pela estética facial, principalmente, também vão procurar por um profissional que esteja com técnicas visagistas associadas ao seu trabalho. Se nós falaremos sobre a história do visagismo, pelo menos um pouquinho dela, temos que falar sobre a escola de Bauhaus. O que é a escola de Bauhaus? Ela é considerada o berço do visagismo. Essa escola ela foi fundada com a intenção de trazer à tona o ensino criativo, desenvolver trabalhos de design, arquitetura, artes plásticas, tudo isso relacionando o ensino criativo, né? Ela foi considerada o berço do visagismo e também foi a primeira escola de design. Ela é a maior expressão do modernismo no design. Temos aqui algumas imagens. Essa escola funcionou entre 1919 até 1933, né? E em 1937, a palavra visagismo foi registrada. Ela foi criada pelo francês Fernand Aubry, né? Um grande cabeleireiro e maquiador, extremamente importante para a nossa área. Foi ele quem definiu o visagismo como uma arte, né? E considera então o visagista um artista. Vamos ver uma frase dele aqui, ó. Não existe mulher sem beleza, somente belezas que ainda não foram reveladas. É uma das frases mais famosas do Fernand, né? E óbvio, como eu já falei, muitos nomes extremamente importantes saíram ali da escola de Bauhaus e entre eles estão Louis Sullivan e Vidal Sassoon. Trouxe frases deles aqui também. O Louis, ele foi o primeiro arquiteto modernista e ele trouxe a seguinte afirmativa, né? O seguinte conceito para nós, assim. A forma segue a função. E o que significa isso? Significa que quando nós pensamos em desenvolver algo para alguém, seja uma xícara, por exemplo, eu tenho uma xícara aqui, ó. Nós temos que pensar, para que essa pessoa vai usar isso que eu estou criando para ela? Para tomar, então ela tem que ter uma alça. Eu vou desenhar essa estrutura de acordo com a função que ela terá. Então, quando um cliente procura um profissional visagista querendo desenvolver ali uma nova estratégia de imagem, você tem que perguntar qual é a intenção, qual é o desejo do cliente, o que ele deseja expressar através dessa nova imagem, qual é a intenção por trás disso que nós chamamos de intenção visagista, para que a gente tenha conhecimentos técnicos atrelado à necessidade do cliente. E quem que foi Vidal Sassoon que trouxe a frase: a liberdade de expressão
é o coração da humanidade. Vidal Sassoon foi um cabeleireiro extremamente talentoso também, que em 1954 abriu seu primeiro salão em Londres. Ele trazia à tona cortes geométricos extremamente criativos para a época. Pensa na escola de longueiras que nós temos hoje na Argentina. Esse foi Vidal Sassoon. E até hoje, muitos profissionais incríveis colaboram com o visagismo, com a construção do nosso visagismo acadêmico, principalmente. E é claro que os profissionais que atuam na área da estética já perceberam isso. Então, hoje, o visagismo é uma das áreas mais procuradas por quem deseja se especializar na prestação de serviços personalizados, né? Quando a gente fala, então, do visagismo na atuação profissional, nós temos também, além da odontologia, que nós já falamos aqui na aula anterior, nós temos o cabeleireiro, que pode ser um cabeleireiro visagista, e desenvolvemos o hair visage no método IAFO, por exemplo. O que seria hair visage? Ou visagismo capilar? É uma técnica de acordo com as necessidades do cliente. Não é uma técnica de mechas que serve para todo mundo, não. Ela vai associar as suas características no desenvolvimento das mechas. Então, ela vai, de forma estratégica, posicionar as mechas no cabelo, por exemplo. Ela vai, de forma estratégica, conectar as pontas dos fios para trazer à tona as características que mais valorizam as proporções desse cliente. E nós temos aqui também a Brow Visage, que é uma técnica para visagismo nas sobrancelhas. Então, quando um profissional de design de sobrancelhas conhece as características físicas e anatômicas do seu cliente, ótimo! Mas será que esse profissional de sobrancelhas também conhece as características comportamentais? O visagismo, ele vai considerar para a adequação do seu serviço tanto as características físicas anatômicas quanto as características comportamentais. Então é por isso que é importante você conhecer o visagismo. E o que mais eu aprendo quando eu me proponho a estudar visagismo? Bom, o Visagismo IAFO oferece visagismo, análise facial. Essa é a ferramenta mais utilizada para análise facial, é o visagismo. Análise visagista 3D, que é uma análise em 3 dimensões do seu cliente, então uma análise corporal completa. Análise de perfil comportamental, estilos universais, estilo de vida e estilo pessoal, consultoria visagista e etc. Então você vai conhecer neuroanatomia, porque você já vai entender que existe uma conexão entre a mente e o corpo e por isso nós refletimos características comportamentais na nossa expressão facial, por exemplo, e também anatômica. Então você vai entender o que é anatomia facial e corporal, processos biológicos básicos, porque você precisa entender da fisiologia da pele, né? Semiótica e geometria, para poder conectar todas as informações necessárias no desenho da barba, no desenho das sobrancelhas, no desenho do corte, psicologia e morfopsicologia. É quando nós entendemos que as características comportamentais, psíquicas, influenciam nas nossas características físicas, anatômicas. Muitas áreas são relacionadas, são estudadas, não tem só isso aqui não, tem filosofia, enfim, sociologia, antropologia. O importante é você entender o seguinte: quanto mais você estuda, melhor você fica. Você vende os seus serviços com mais segurança, porque você tem embasamento, você tem argumentação técnica, mas o seu amor ainda aumenta mais. Porque quando você mergulha de cabeça em estudar aquilo que você faz, aquilo que você ama, esse amor só cresce. Um beijo e até a próxima aula. Vamos estudar muito. Toda semana tem 2 aulas gratuitas aqui pra você. Não se esqueçam, vem pra cá na semana que vem.